Fala galera, tudo bem com vocês? E aí, vamos estudar o artigo 9 do Código Penal Militar junto comigo aqui. A dinâmica vai ser o seguinte: eu vou ler, como se eu estivesse estudando junto com vocês, na verdade eu vou estar, né? Então eu vou ler a letra da lei diretamente do Código Penal Militar, do artigo 9, e depois vou resolver questões. Como não tem muitas questões diretas, como a IBFC gosta de cobrar na prova, no que concurso, trouxe aqui uma lista de questões para a gente resolver hoje juntos, entendeu? Então, vai funcionar assim: lê a letra da lei, fala alguns tópicos que eu considero importantes. Na minha visão de concurseiro, eu não sou professor de direito penal militar, certo? Mas a gente estuda junto aqui, faz uma análise, faz as questões, e é isso, beleza? Então, vamos começar. Eu estou aqui com o edital verticalizado, a gente vai estudar esse tópico aqui, ó. Direito penal militar, direito penal militar. A gente vai estudar esse tópico aqui, crime militar, certo? Artigo 9 do CPM. Esse dia aqui, ó, do cronograma. O primeiro estudo de direito penal militar eu começo por esse artigo 9 aí, beleza? Aí já coloco aqui, ó, forma de estudo, lei seca. Pode assistir alguma videoaula para entender melhor essa parte de crime propriamente militar e impropriamente militar. Eu vou passar um pouco sobre isso quando eu estiver lendo a lei seca. E coloco essa lista aqui de questões que é a que a gente vai resolver. Então, sem mais enrolação aqui, vamos começar. Pronto, eu estou com o Código Penal Militar aqui aberto. Vamos ler o artigo 9, né? Artigo 9. Crimes militares em tempos de paz. Consideram-se crimes militares em tempos de paz: 1. Os crimes de que trata este Código, quando definidos de modo diverso na lei penal comum ou nela não previstos, qualquer que seja o agente, salvo disposição especial. Ele já trata aqui, pessoal, do crime propriamente militar, que é a primeira coisa que eu quero que vocês coloquem na cabeça, simplificando. Crime propriamente militar só tem no Código Penal Militar. Crime impropriamente militar tem tanto no Código Penal Militar como no Código Penal Comum. Por exemplo, tipo homicídio, crime de homicídio. Ele pode ser crime militar, ele é um crime impropriamente militar, homicídio. Por quê? Porque tem no Código Penal Militar e tem no Código Penal Comum também, tá entendendo? É só isso que vocês têm que entender. Agora, aí crime propriamente militar diz respeito ao superior, desacata superior, porque só tem no CPM, entenderam? Beleza. Vamos lá. 2. Os crimes previstos neste Código e os previstos na legislação especial, quando praticados. Aí vai começar aqui. A. Por militar em situação de atividade ou assemelhado, quando contra militar na mesma situação ou assemelhado. Beleza. Por militar em situação de atividade ou assemelhado, contra militar na mesma situação ou assemelhado. B. Por militar em situação de atividade ou assemelhado, em lugar sujeito à administração militar, contra militar da reserva, reformado, assemelhado ao civil. Pronto. Quando ele cita só assim, por militar em situação de atividade assemelhado, ele fala em lugar sujeito à administração militar. Beleza? C. Por militar em serviço ou atuando em razão da função, em comissão de natureza militar ou em formatura, ainda que fora do lugar sujeito à administração militar, contra militar da reserva ou reformado ou civil. Pronto. Já uma questão aqui que a IBFC gosta de fazer. Quando ele citar essa parte aí que vem, atuando em razão da função, comissão de natureza militar ou formatura, a letra de lei seguinte é ainda que fora do lugar sujeito à administração. Entendeu? Porque aqui nessa B ele fala por militar em situação de atividade assemelhado em lugar sujeito à administração, e quando ele fala essa parte aqui de formatura, quando tiver formatura, a letra de lei é ainda que fora do lugar sujeito à administração, beleza? D. Por militar durante o período de manobras ou exercício contra militar da reserva reformada assemelhado ao civil. E. Por militar em situação de atividade ou assemelhado contra patrimônio sobre a administração militar ou a ordem administrativa militar. Ok. 3. Os crimes praticados por militar da reserva ou reformado ou civil, aqui agora ele quer falar crimes especificamente se o cara não tiver em situação de atividade, né? Não tiver na ativa. Os crimes praticados por militar da reserva, reformado ou civil contra instituições militares, considerando-se como tais, não só os compreendidos no inciso 1 e 2, nos seguintes casos.
Vamos lá. A. Contra o patrimônio sob a administração militar ou contra a ordem administrativa militar. Beleza. Isso aqui é importante se atentar que até se civil cometer esse tipo de crime contra o patrimônio sob a administração militar ou contra a ordem administrativa militar, é crime militar, certo? Em lugar sujeito à administração militar, contra militar em situação de atividade ou assemelhado, ou contra funcionário do Ministério Militar ou da Justiça Militar, no exercício de função inerente ao cargo. Certo? Em lugar sujeito à administração militar, contra militar em situação de atividade, ou assemelhado, ou contra funcionário do Ministério Militar ou Justiça Militar no exercício de função inerente ao cargo. C. Contra militar em formatura ou durante o período de prontidão, vigilância, observação, exploração, exercício, acampamento, ou acatonamento ou obras, certo? D. Ainda que fora do lugar sujeito à administração, contra militar em função de natureza militar ou no desempenho do serviço à vigilância, garantia de preservação da ordem pública, administrativa ou judiciária, quando legalmente requisitado para aquele fim, ou em obediência à determinação legal superior. Beleza. Parágrafo 1º. Os crimes de que trata este artigo, quando dolosos contra a vida, isso aqui é importante. Os crimes de que trata este artigo, quando dolosos contra a vida e cometidos por militares contra civil, serão da competência do tribunal do júri, ou seja, justiça comum, tribunal do júri e justiça comum. Isso é a regra, isso aqui é a regra. Os crimes de que trata este artigo, quando dolosos contra a vida e cometidos por militares contra civil, serão da competência do tribunal do júri. Regra. Agora vem as exceções. Os crimes de que trata este artigo, quando dolosos contra a vida e cometidos por militares das Forças Armadas contra civil, serão da competência da Justiça Militar da União, se praticados em um contexto. Aí tem 3 exceções, que é esse 1, 2 e 3. Beleza? Repetido. Regra. Os crimes de que trata este artigo, quando dolosos contra a vida e cometidos por militares contra civil, repetição mesmo, serão da competência do tribunal do júri. Justiça comum. Qual é a exceção? Doloso contra a vida, praticado por militares das Forças Armadas contra civil, aí ele vai dar 3 agora, né, que são da competência da Justiça Militar da União. Se praticadas no contexto de cumprimento de atribuições que lhe forem estabelecidas pelo Presidente da República e pelo Ministro da Defesa. Beleza. Segundo, de ação que envolva a segurança de instituição militar ou de missão militar, mesmo que não beligerante. E 3, de atividade de natureza militar, de operação de paz, de garantia da lei e da ordem ou de atribuição subsidiária, realizadas em conformidade com o disposto no artigo 142 da Constituição e nas seguintes formas de diplomas legais. Aí ele cita aí, Código Brasileiro da Aeronáutica, Código de Processo Penal Militar, Código Eleitoral, beleza? Então, o que vai cair na prova aqui da PMPB é esse artigo 9, você saber e bem fixo e bem firme com todos esses incisos aqui desse artigo 9, certo? Recapitulando, crime propriamente militar só tem no Código Penal Militar, crime impropriamente militar tem tanto no Código Penal Militar como no Código Penal Comum, certo? Aí ele fala aqui os casos, e aí esse aqui tem a regra, Tribunal do Júri, e as exceções, dolosos contra a vida, Forças Armadas contra civil, que aí vai ser competência da Justiça Militar da União, beleza? Vamos fazer as questões agora. Vamos lá, vamos começar aqui. PM São Paulo. Para o fim da aplicação da Lei Penal Militar, nos termos do artigo 9 do Código Penal Militar, a expressão militar em situação de atividade refere-se a militar atuando em razão da função, B, militar em serviço, C, militar da ativa, gabarito, militar da ativa. Reserva e reformado não, né? Esse termo aí refere-se a militar da ativa. 2. Em relação aos crimes militares em tempos de paz previstos no CPM, analisa as assertivas e marca a alternativa correta. 1. Militar em serviço ou atuando em razão da função em comissão de natureza militar ou em formatura, ainda que fora do sujeito da administração militar, comete crime militar contra militar da reserva, reformado ou civil. Perfeito. Tá aqui, ó. É a letra C aqui, a letra da lei, certo? Vamos lá. 2. Militar em situação de atividade ou assemelhado comete crime em lugar sujeito à administração militar contra militar da reserva, reformado ou assemelhado ou civil.
Certo também. É a B aqui, ó. Militar em situação de atividade assemelhada em lugar sujeito à administração militar, contra militar da reserva reformada civil. 3. Militar em situação de atividade ou assemelhado comete crime militar contra militar da reserva em qualquer circunstância. Não. 4. Militar durante o período de manobras ou exercício comete crime militar somente contra militar da reserva ou civil. Não. E militar com a mesma situação também, né? Ele tirou e assemelhado também. 5. Militar em situação de atividade ou assemelhado comete crime militar contra o patrimônio sob a administração militar ou a ordem administrativa militar. Certo? Também. Vamos ver onde é que está aqui. Aqui, por militar em situação de atividade ou assemelhado contra patrimônio sob a administração militar, ordem administrativa militar. Pronto. Questão a cara da IBFC, essa daqui, né, pessoal? Copia e cola a letra da lei. Então, a alternativa certa aí, 1, 2 e 5. 1, 2 e 5. 3. Um sargento da Polícia Militar da Paraíba, em serviço, agride um civil dentro do quartel da PM. Dessa forma, pode-se dizer que ocorreu um crime militar. Perfeito. Preste atenção, que é que ele não está querendo ainda a diferença de crime impropriamente militar para crime propriamente militar. Ele só está perguntando se é crime militar. Sim, é crime militar. Por quê? Se encaixa nesse caso aqui. Por militar em situação de atividade ou assemelhada em lugar sujeito à administração militar, né? Em serviço dentro do quartel, contra militar da reserva, reformado, assemelhado ou civil também. Então, certo, crime militar. Mais uma vez, reforçando, ele não está perguntando se é um crime propriamente militar ou um crime impropriamente militar, certo? Só está perguntando se é crime militar. Sim. 4. França, soldado da Polícia Militar da Paraíba, estava de serviço quando parou em um bar para tomar uma água. Nesse momento, ele se deparou com o sargento Freitas, da mesma corporação que ele, e que era seu desafeto. Sendo assim, França iniciou uma discussão com o sargento. E após alguns minutos, ele perde a cabeça e dispara 2 vezes em direção a Freitas, com a intenção de assustá-lo. Entretanto, os disparos atingiram na região do braço. Dessa forma, é possível afirmar que houve crime militar. Sim, houve crime militar. Militar de serviço, feriu tiros, né, e atingiu outro policial. É crime militar. 5. Tenente Costa, da Polícia Militar, estava bebendo em um bar no seu dia de folga, quando encontrou o sargento Braz, que estava reformado. Tenente Costa, da Polícia Militar, estava bebendo no seu dia de folga, quando encontrou o sargento Braz, que já estava reformado. Após uma discussão entre os dois, o tenente acaba agredindo fisicamente, causando lesões corporais leves no sargento. Dessa forma, pode-se dizer que houve crime militar. Aqui não, aqui está errado. De folga, o cara estava de folga lá, bebendo cerveja, e brigou com o sargento que já estava reformado. Não se caracteriza crime militar aqui, certo? 6. Soldado Zé, de folga, agride João, um civil, dentro do quartel da Polícia Militar, causando-lhe lesões corporais leves. Nesse sentido, pode-se afirmar que houve crime militar. Aqui sim, se enquadra nesse aqui, ó. Aqui, por militar em situação de atividade, que é militar da ativa, em lugar sujeito à administração militar, contra militar da reserva reformado ou civil. Então, aqui se encaixa nesse caso. Estava de folga, mas estava dentro do quartel da Polícia Militar, mesmo que seja contra o civil, causando lesões leves. Sim, crime militar. Perfeito. 7. Andrade, cabo da Polícia Militar, estava atirando em alvos específicos durante um treinamento do curso do CAT. Ou seja, em atividade, no lugar sujeito à administração militar. No momento da realização dos disparos em direção a uma área da mata, Andrade acabou acertando acidentalmente um senhor que morava nas redondezas daquele local e que estava passando pelo mato. Dessa forma,
é possível afirmar a ocorrência de crime militar. Sim, militar em situação de atividade, em um lugar sujeito à administração militar, atingir um civil. Aqui não, é uma questão inédita aqui, ele não está entrando no mérito dele, tipo, ser acusado mesmo e tal, foi de forma culposa aqui, né? Mas caracteriza crime militar, sim, certo? 8. Silva, coronel da PM, furtou dinheiro pertencente à instituição Polícia Militar. Desse modo, configura-se crime militar. Sim, né? Essa é nessa B aqui, ó. Se encaixa nessa B aí. Por militar em situação de atividade ou assemelhado, em lugar sujeito à administração militar, contra militar, não. Cadê a parte que fala do patrimônio? Aqui é por militar em situação de atividade ou assemelhado contra patrimônio sob a administração militar ou a ordem administrativa militar. Perfeita. 9. O civil que não comunica o óbito de seu familiar militar da reserva para continuar recebendo a pensão comete crime militar. E aí, o que vocês acham essa? Certo, né? Se encaixa naquela lá, que é e ele fala diretamente quando é só civil que comete. Essa 3 aqui, ó. Os crimes praticados por militar da reserva ou reformado ou civil contra instituições militares, considerando-se como tais não só com prevenção, aí pronto, A, contra patrimônio sob a infração militar ou contra a ordem administrativa militar, beleza? Se encaixa exatamente nessa daí. Continuando. Pessoal, tô com a garganta por travando, mas eu vou continuar aqui, beleza? Tive até que dar uma parada aqui e tomar uma água, mas vou continuar, vamos lá. Considerar-se crime militar em tempo de paz. Ah, questão da PM em Santa Catarina aí. O praticado por civil contra policial federal, não tem isso lá, está muito amplo aí, não está muito generalizado. O praticado por militar em situação de atividade ou assemelhado contra patrimônio sob a administração pública municipal. C. O praticado por militar durante o período de manobras ou exercício contra militar da reserva ou reformado assemelhado ou civil. O praticado por militar durante o período de manobras, perfeito, letra de lei, né? O praticado por militar durante serviço ou manobra, vamos ver onde é que está aqui. O praticado por militar durante serviço ou manobra. Manobra. Aqui, por militar durante o período de manobras ou exercício contra militar da reserva reformada assemelhado ao civil, beleza? Então, estilo IBFC aí, né? 11. PMDF. Segundo a nova redação do artigo 9, tarará, a alternativa correta. Somente aqueles que estiverem previstos no CPM serão crimes militares? Não. Isso aqui, ele está falando da definição de crime propriamente militares, que só tem no CPM, não tem no Código Penal Comum. B. O civil menor de 18 anos de idade responderá perante a Justiça Militar Estadual por crime militar que praticar contra policial? Nada a ver. C. Os crimes de que trata o artigo 9 do CPM, quando dolosos contra a vida e cometidos por militares das Forças Armadas contra civil, serão da competência da Justiça Militar da União. É aquela exceção lá que a gente falou. Tem 3, né? Se praticados no contexto do cumprimento das atribuições que lhe forem estabelecidas pelo Presidente da República e pelo Ministro de Estado de Defesa. Perfeito. O 12. O crime de desacato a superior. Aqui é a primeira questão que ele realmente trata de crime propriamente militar e impropriamente militar. Vamos lá. O crime de desacato a superior classifica-se como, de forma vinculada, complexo, de concurso necessário, comum ou propriamente militar. Propriamente militar, beleza? Desacato a superior só tem no Código Penal Militar. 13. Considera-se crimes militares em tempos de paz os crimes praticados. Assinale a opção incorreta. Então, atenção aí que ele quer a incorreta. A. Por militar em situação de atividade contra militar na mesma situação. Ok. B. Por militar em serviço ou atuando em razão da função em comissão de natureza militar ou em formatura, ainda que fora do lugar sujeito à administração. Presta atenção que toda vez que ele fala assim,
que cai essa parte de formatura, aí sim pode ser ainda que fora do lugar sujeito à administração militar, beleza? Tá certo isso aqui também. C. Por militar em situação de atividade contra o patrimônio sob a administração militar ou a ordem administrativa militar. A gente já viu também, não vou nem voltar lá mais na letra de lei. D. Por militar em situação de atividade, ainda que fora do lugar sujeito à administração. Essa parte aqui não tem, né? Não. Eu vou conferir lá com vocês. Por militar em situação. Quando ele só diz assim, aí ele diz que é dentro de lugar sujeito à administração militar. Então, esse aqui que é nosso gabarito. Ó, por militar em situação de atividade, ainda que fora. Não tem dizendo assim, ó, vamos lá. Aqui, ó, é a B. 2B, por militar em situação de atividade, por militar em situação de atividade ou assemelhado, em lugar sujeito à administração militar, contra militar da reserva reformada ou civil. Beleza? 14. Quando o crime. Não. Em relação aos crimes militares praticados por militar da reserva reformada ou civil em tempos de paz, que é aquele caso lá, esse aqui, ó. A 3. Vamos lá. Em relação aos crimes militares praticados por militar da reserva ou reformado ou por civil em tempos de paz, assinala a alternativa correta. Quando o crime for praticado em lugar sujeito à administração militar, contra militar em situação de inatividade ou reformado. Não. B. Contra o patrimônio sobre a administração militar ou contra a ordem administrativa militar. Perfeito. Gabarito aqui. É a letra A aí, contra o patrimônio sobre a administração militar ou contra a ordem administrativa militar. Perfeito. 15. Considera-se crime militar em tempos de paz o crime praticado por militar em situação de atividade ou assemelhado, em lugar fora da administração militar, contra militar da reserva reformado ou civil. Assemelhado ou civil. Considera-se crime militar em tempos de paz o crime praticado por militar em situação de atividade, em lugar fora, não. Lembra? Isso aqui é mais quando é formatura lá. No texto da formatura que tem isso. Então, o IBFC ela cobra muito assim, muda lá a palavra para confundir você, beleza? Isso aqui está errado. Porque é justamente esse aqui, ó. 2B que a gente tinha visto lá, né? É em lugar sujeito à administração militar. Certo? 16. É crime militar o crime praticado por reformado, ainda que fora do sujeito à administração militar, contra militar em função da natureza militar ou no desempenho de serviços de vigilância, garantia e preservação da ordem pública, administrativa ou judiciária, quando legalmente requisitado para aquele fim ou em obediência a determinado legal superior. É crime militar o crime praticado por reformado, ainda que fora do lugar sujeito à administração militar, contra militar em função de natureza militar ou no desempenho de função de serviço de vigilância, garantia. Vamos olhar de novo esse texto de lei. Ele está falando dessa parte aqui, ó. Isso. Reformado, né? Esse 3 aqui, que é militar da reserva reformado ou civil. T. Ainda que fora do lugar sujeito à administração militar, então está correto, contra militar da mesma função, e aí repete o texto de lei. Então, isso aqui está certo. Show de bola. Deixa eu conferir essa se está certa mesmo. Perfeito. Depois vocês corrigem o gabarito aí. 16. 17. Os crimes militares em tempos de paz, quando dolosos contra a vida e cometidos por militares contra civil, serão da competência da justiça comum. Perfeito. Aqui é a regra, né? Aqui é a regra. Justiça comum é tribunal do júri. Uma coisa. Tribunal do júri. Certa. 18. Considera-se crimes militares, PMPB aí, ó, 2014. Considera-se crimes militares em tempos de paz os crimes previstos no Código Militar, embora também o sejam com igual definição na lei penal comum, ok, crime impropriamente militar, quando praticados a por militar em situação de atividade ou assemelhado, contra militar na mesma situação ou assemelhado. Já é nosso gabarito aqui, né? Primeiro aí. 2A aqui. Beleza? Já é nosso gabarito. 19. Os crimes contra a administração militar são crimes militares próprios, ou seja, não são perpetrados por civis. É errado, né? Civil também comete crime militar. Os crimes contra a administração militar são crimes militares próprios, ou seja, não são perpetrados por civis.
Pode ser perpetrado por civis. 19 está errado. 20. De acordo com a legislação penal militar, os crimes dolosos contra a vida em tempos de paz praticados por militar em serviço contra civil são considerados crimes militares, cabendo assim competência para julgamento no tribunal do júri. Crimes dolosos contra a vida em tempos de paz praticados por militar em serviço contra civil são considerados crimes militares. Sim, crime militar pode ser. Assim, a competência para julgamento no tribunal do júri. Beleza, é a regra, é essa mesmo. As exceções, Forças Armadas e aqueles 3 casos lá. Essa aqui tá certo. Show? Então, pessoal, é isso que eu queria fazer aqui com vocês. Eu fiz, que foi, mais uma vez, eu fazer um estudo mesmo junto com vocês de algum tópico aí do edital. Quem ficou até o final, muito obrigado. Se inscreve no canal, curte, compartilha e tamo junto.